meu aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, para mais uma aula do nosso módulo. E hoje nós iremos trabalhar a regra de 3 simples, um artifício que todo mundo usa para poder chegar a uma resposta, né? Só que na verdade, a primeira coisa que eu quero ressaltar é o porquê que se chama regra de 3. Regra de 3, na verdade, ela vem porque você irá possuir três valores três valores para descobrir a incógnita. Ou seja, a regra de 3 é porque você terá três valores para descobrir uma determinada incógnita. Além disso, o que é que vale mais a pena ressaltar aqui para você? Vale mais a pena ressaltar isso aqui. Problemas de regra de 3 só são solucionáveis, né? Quando eu tenho a ideia de proporcionalidade. Ou seja, você viu na aula de razão e proporção que proporção é uma igualdade entre duas razões. Qual? Há uma igualdade. Deixa eu apagar essa cedilha aqui. Aí. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, você terá três valores que a questão vai te fornecer para você descobrir um quarto valor, que é a incógnita, e a partir disso você nota uma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas e você faz uma proporção que é justamente uma igualdade entre duas razões. Então, o dispositivo é muito simples e geralmente regra de 3 é utilizada para eventos que são modulados por função do primeiro grau. Eventos que são modulados por função do primeiro grau. Ou seja, f de x é igual a x. Porque justamente uma característica da função do primeiro grau é ter uma proporcionalidade. Então vamos lá, vamos descobrir aqui como aplicar esse dispositivo. Então nós temos aqui uma área retangular de 0,18 km por 0,16 km será usada como depósito para uma construção da Transpetro. O aluguel mensal do local é de R$ 500 por metro quadrado. Então nós temos aqui R$ 500 por metro quadrado. Então nós temos aqui o seguinte: eu tenho valor utilizado e a área. Ou seja, eu tenho aqui um valor de R$ 500 por cada metro quadrado, por cada metro quadrado, certo? Professor, o senhor falou que eu teria três valores, e realmente você tem três valores, mas em alguns casos, a própria questão ela vai te dar uma informação para você encontrar o terceiro valor, e a partir desse terceiro valor você encontrar o quarto valor. Então nós temos o seguinte: 0,18 km ou 0,16 km são as medidas da área do retângulo. Professor, o senhor não deu geometria ainda. De fato, não trabalhei geometria ainda. Mas você consegue pensar da seguinte maneira: isso aqui não é um retângulo. Então, quando chegar na parte de geometria, você já estará um pouco mais
familiarizado com essas medidas. Então, nós temos aqui que se aproxima do retângulo. Então, quando eu tiver um retângulo é um quadrilátero que possui 4 lados, certo? Sendo que 2 destes possuem medidas diferentes. E os outros 2 são iguais aos primeiros, então A e B. Então, nós temos aqui um retângulo. Então, a área desse retângulo é o produto dos 2 lados. Então, A vezes B, certo? Essa é a área do retângulo. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte. A área vai ser. Então, eu tenho os valores, que é 0,18, 0,16. Então, o lado menor na figura, né, é 0,16 vezes 0,18. 0,18. Então, nós temos aqui, isso aqui vai ser 16 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 18 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o espaço será, portanto, 288 vezes 10 elevado a menos 4 quilômetro quadrado. Por que quilômetro quadrado, professor? Porque eu estou multiplicando quilômetro com quilômetro. Então, se eu estou multiplicando quilômetro por quilômetro, isso aqui será quilômetro quadrado. Mas, observe que a área que ele está trabalhando é justamente em metro quadrado. Se está em metro quadrado, eu preciso transformar quilômetro quadrado em metro quadrado. Então, quando você faz o dispositivo, né, você percebe quilômetro, decâmetro. Então, eu multiplico uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Só que isso aqui é uma grandeza superficial. Então, cada degrau desse eu vou multiplicar por 100. Ou seja, 100 vezes 100 vezes 100, isso aqui vai ser igual a multiplicar por 10 elevado a sexta. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 288 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a sexta. Isso aqui vira metro quadrado. Então, o espaço será, portanto, 288 vezes 10 ao quadrado. Aqui nós temos o dispositivo. Certo? Não, o dispositivo, na verdade, não, o valor. Né? Diante disso, nós descobrimos a terceira incógnita. Então, nós temos a área. Então, o valor da área será agora 288 vezes 10 ao quadrado, metro quadrado. Ou seja, você observa uma correspondência entre as unidades de medida. Então, nós temos aqui K, que é o valor que eu quero achar. Então, você faz a igualdade entre as duas razões e você estabelece a igualdade. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, K é igual a 500 vezes 288 vezes 10 ao quadrado. Então, K vai ser igual a 5 vezes 10 ao quadrado vezes 288 vezes 10 ao quadrado. Então, K vai ser igual a 1440 vezes 10 elevado à quarta. Só que ele quer o valor anual, que é o que está apresentado, o valor anual. E aqui eu encontro somente o valor mensal, que é o que ele gasta. Então, nós temos aqui uma outra regra de 3. Então, nós temos o valor, certo, do aluguel e o tempo, que é um mês. Então, nós temos o valor em um mês, ele vai gastar esse tanto de dinheiro aqui em um mês. Então, em 12 meses, quanto é que ele vai gastar? Então, nós temos X é igual a 144 vezes 10 elevado à quinta
Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Cruz, credo. Vezes 12. Então, x é igual a 1.728 vezes 10 elevado a 15. E aqui agora vem um macete. Ele quer justamente o aluguel em milhões de reais. Se ele quer em milhões de reais, eu tenho o seguinte: milhão equivale ao prefixo 10 elevado a sexta. Então, ou melhor, a potência de base 10, né? Então, nós temos aqui bilhão equivale a 10 elevado a nona. E trilhão equivale a 10 elevado. Ou seja, se eu conseguir no meu cálculo essa potência de base 10, eu consigo trocar por milhão. Tudo bem? Milhão. Ou seja, basta fazer um ajuste. Então, eu tenho aqui x é igual a 1.700, ou melhor, 172,8 vezes 10 elevado a sexta. Então, isso aqui eu consigo a potência de base 10, eu troco por milhão. Então, isso aqui equivale a 172,8 milhões de reais. Milhões de reais. Então, nós chegamos na alternativa C como nossa resposta. Uma outra. Vamos lá. Uma pequena empresa possui duas máquinas que produzem igualmente 120 peças cada uma. Então, cada máquina produz, né, 120 peças cada uma num período de 8 horas. Se a taxa de produção permanecer constante nas duas máquinas, quantas peças elas irão produzir ao todo num período de 15 horas? Então, nós temos aqui a quantidade de peças e o tempo em questão. E o tempo. Então, o que é que acontece aqui? Peças, eu tenho que uma máquina produz 120 peças em um tempo de 8 horas. Certo? No tempo de 8 horas. Então, em 15 horas, observe que eu tenho as mesmas unidades de medida. Quantas peças eu terei? Igualdade entre duas razões. Ou seja, eu estabeleço uma proporção. Então, você percebe que produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos aqui 8K vai ser igual a 15 vezes 120. Esse 8, ele pode simplificar com esse 120 por 8, que também vai dar 15. Então, K é igual a 15 vezes 15. Isso aqui vai ser igual a 225. Aí o aluno, porque ele é, por definição, um ser sem luz, ele vem aqui, ó, alternativa A. A questão de regra de 3 eu fiz na prova e eu acertei. Quando, na verdade, você não prestou atenção. Certo? 225 peças é o que uma máquina produz. Ou seja, eu só considerei o que uma máquina produz. E no problema, ele está me falando que possuem duas máquinas. Ou seja, o total que eu irei fazer é justamente y é igual a 225, que é o que uma máquina produz, multiplicado por 2, porque são duas máquinas. Então, y vai ser igual, por sua vez, a 450 peças. Então, nós temos a alternativa D como resposta. 150 ml de um determinado tipo de mel de abelha pesa 210 gramas. Quanto pesa um litro desse mel? Então, aqui nós temos volume e massa. Não é peso não, professor. Massa, porque peso é a unidade de força. Volume. Então, aqui eu tenho 150 ml
e a massa é 210 gramas. Ele me dá a terceira incógnita com uma unidade de medida diferente, 1 litro. É aqui onde o aluno pode vir a errar. Então, nós temos aqui, ó, 1 litro. Eu não posso fazer a proporção com grandezas com unidades de medida diferentes. Então, o volume, se o primeiro volume está em ml, o segundo volume na proporção também tem que estar em ml, certo? Ou seja, 1 litro equivale a 1000 ml. E ele quer saber a massa. Então, eu estabeleço a proporção e a igualdade. Então, x vezes 150 é igual a 210 vezes 10 a terceira. Então, eu posso simplificar esse zero com esse zero. 15 pode simplificar por 5, que vai dar 3. Ou melhor, por 3, que vai dar 5. E 21 pode simplificar por 3 também, que vai dar 7. Então, x é igual a 7 dividido por 5 vezes 10 elevado à terceira. Eu já passei o 5 que estava multiplicando, dividindo. Então, x é igual a 1,4 vezes 10 à terceira. E aqui vem outro macete, outra facilidade para vocês. O prefixo quilo, que aparece em quilograma, quilômetro e etc., esse prefixo quilo, tá? Ele equivale em potência de 10 a 10 elevado à terceira. Ou seja, se eu ajustar minha conta de modo que apareça uma potência de 10, 10 à terceira, eu posso substituir essa potência pelo prefixo quilo. Então, se a massa estava em gramas, isso aqui equivale a grama. Então, x equivale a 1,4. Eu substituo 10 à terceira pelo quilo. Isso aqui vira quilograma. Então, aqui nós temos a alternativa D como resposta. Então, nós conseguimos observar na regra de 3 incógnitas, certo? Ou melhor, 3 valores para descobrir uma incógnita. Geralmente, 2 valores são dados. Um você descobre com algum outro conhecimento anterior, seja geométrico, seja através de uma PA, de uma PG, de algum outro conhecimento de outro assunto, você descobre outro valor e a partir disso você estabelece a relação de proporcionalidade para poder achar a nossa quarta, ou melhor, a nossa incógnita, que é o nosso quarto valor. Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.